Olá você, tudo bom? Mais uma aula de cartaz, capítulo 22, último dia de falando de cartaz. Hoje eu trouxe os três cartazes principais de cada módulo, cada capítulo, para a gente ver, analisar, entender um pouco mais como se constrói um cartaz. Já puderam ver que os três estão aí bonitinhos. Então, sem mais delongas, minha apresentação. Eu sou o professor Felipe, de redação, e mais uma vez hoje vamos ver cartazes. Bom, o objetivo de um cartaz, como a gente sabe, ele é informar. Ele é um texto que tem uma linguagem, uma função informativa, ele procura informar a gente usando uma linguagem bem simples, bem concisa, que vai direto ao ponto. Ele também procura apelar, usar a função apelativa, ou seja, falar diretamente se referindo ao seu leitor. Então, ele tenta convencer, tenta explicar, tenta informar, tanto eu quanto você, leitores daquele cartaz, sobre uma informação. Hoje a gente vai ver quais são os elementos básicos que uma propaganda, uma publicidade, uma apresentação, um cartaz de apresentação possa ter e o que define ele como cartaz ou banner. Bom, a gente já viu isso aqui na aula passada. Esse é o cartaz do módulo anterior, tá? A gente vê aí, a primeira coisa, uma linguagem mista que mistura... Perdão, uma linguagem mista que mistura a linguagem verbal e não verbal. A gente vê o subtítulo que eu vi na aula passada, que está bem aqui nessa partezinha que se aproxima muito, ele vai acabar entrando no subtópico que eu não quero. Então, eu tenho essa parte aqui que é um subtítulo que explica. Eu tenho um quadro informativo que a gente vai ver daqui a pouco cada ponto disso aqui muito bem detalhado. E aqui embaixo eu tenho uma identificação desse quadro. Quando eu passo para o cartaz do primeiro módulo de cartaz, se não me engano é o 20, a gente vê também a linguagem, ela é mista, misturando elementos verbais, letras, palavras, frases, com elementos não verbais, imagens e fotos, desenhos para mostrar, para passar a informação de forma bem explicada, bem informativa e sempre conversando, dialogando comigo, com você, leitores desse cartaz. Para quê? Para que nós eliminamos o foco do mosquito da dengue. Tá bom? O cartaz possui seu slogan na parte central dele. Já viu? Falei que de acabar entrando no cartaz. Perdão, vou começar. Ah, não! Aí, olha só, voltou tudo. Deixa eu ver se eu consigo voltar lá da parte que eu preciso. Vou voltar bem no início. Certinho. Perdão, gente. Se eu pegar o scroll lock e empurrar para a direção da imagem, a gente acaba entrando na parte um pouco mais dentro ali, onde está o subtópico, as explicações. Eu não queria muito isso, não. Eu queria muito mais focar aqui. Então, eu tenho aqui embaixo um subtítulo, eu tenho um slogan aqui em cima muito forte, faltando sempre a questão de eliminar o criador de mosquito da dengue. Um subtítulo explicando um pouco melhor, informando mais, trazendo mais informação, tá? Ele tenta puxar esse lado emocional, nem tanto, que ele puxa mais pro lado real da vida, que sábado é dia de faxina, inclusive aqui em casa também é dia de faxina, a gente arruma a casa todo sábado. Então a gente tem essa questão aí do trazer mais para a realidade, aproximando mais da realidade do leitor, de arrumar a casa sábado, tirar o dia para fazer a faxina e tudo mais. E embaixo ali eu tenho a identificação dos órgãos ministeriais, dos órgãos que podem dar ajuda no combate ao mosquito da dengue, hashtag que a gente pode subir, tudo mais. Quem foi que produziu essa mensagem? Ali em cima, bem aqui em cima, eu tenho um telefone de contato. Pois bem, por fim, essa última imagem aqui, repara que ela tem slogan e a foto. Isso caracteriza ela como não um cartaz, ou só como uma propaganda, ou sei lá, como só uma publicidade, uma propaganda, falei certo. Não, isso aí é um cartaz também, tá? É um cartaz bem mais simples que o outro. Repara que ele só tem o slogan e trabalha com a linguagem e trabalha muito também com a questão emocional. Olha só, dinheiro do trabalho de uma criança pode custar o seu futuro. O futuro da criança, tá? Não o futuro de quem está lendo.
Ou pode ser futuramente lendo. Aí a gente trabalha com a questão da ambiguidade. Tem duas formas de interpretar esse texto. Mas a ideia é combater o trabalho infantil. Reparando que o cartaz ele nunca vai direto ao ponto, ele tem essa abertura, ele deixa eu e você completarmos isso. Então, assim, a gente tem uma mão de uma criança com algumas moedas ali, deve ter 2,75 na mão dela. E fala, o dinheiro do trabalho de uma criança pode custar o seu futuro, ou seja, tirar a criança da escola e levar a criança para o trabalho pode custar o futuro dessa criança. É isso que esse cartaz quer dizer. Só que repare que eu não tenho subtítulo, eu não tenho identificação, eu não tenho quadro nenhum explicativo, porque aqui a ideia é uma só. A ideia é impactar, a ideia é trabalhar ainda mais com o emocional, tá? Então, esse cartaz, ele tenta isso, ele tenta combater o trabalho infantil apelando para o emocional do leitor, beleza? Então, ele não vai explicar, a linguagem vai ter menos informação possível, ele vai querer justamente isso, impactar. Então, isso também é um cartaz, por mais que esteja bem diferente dos anteriores, tem a mesma função, tem o mesmo objetivo, tem um público-alvo para quem ele é escrito. Então, é um cartaz, beleza? Então, assim, qual é a função dele? A função dele é trazer uma ideologia, é conscientizar a população. Igual aos outros dois. O primeiro cartaz, deixa eu ver se eu consigo... Não, vou acabar... Sempre... Aqui, achei. O primeiro cartaz, que é esse aqui, ele tenta conscientizar o leitor de registrar o filho recém-nascido. O segundo cartaz, que é esse aqui, ele tenta conscientizar o leitor de combater os focos da dengue. O último cartaz terceiro, que é esse aqui, ele tenta conscientizar o leitor de evitar e combater o trabalho, a exploração do trabalho infantil no Brasil. Brasil e no mundo, na verdade, né? Então, assim, é porque eu estou falando Brasil, porque o nosso foco aqui nos outros dois cartazes foi Brasil. Se eu não me engano, esse cartaz também é de uma agência brasileira. Então, eu tenho toda essa questão. Então, o objetivo dos três é conscientizar. Então, os três são uma propaganda, são cartazes uma propaganda em forma de cartaz. Bom, então, a maneira que ele é produzido também, os três possuem uma linguagem muito simples, muito objetiva, muito concisa, dando abertura para eu e você interpretarmos isso e trabalha com a linguagem verbal e não verbal. Os três fazem isso. A função dos três é a mesma. Além de conscientizar, que o objetivo dele é conscientizar sobre isso aqui, a função é informar sobre alguma coisa. Mas a informação ela pode ser muito voltada para algo que a gente já sabe que é errado, como trabalho infantil, ou algo que a gente precisa ainda mais de informação porque a gente quer erradicar. Por exemplo, erradicar que as crianças não sejam devidamente registradas, ou erradicar o mosquito da dengue. Entendeu? Então, assim, para eu erradicar esses aqui, eu preciso de um pouco mais de informação que os outros, mas a gente seja bombardeado de informação. Às vezes, nem todo mundo é. Agora, o trabalho infantil, na sua essência, ele já é errado. Então, a gente tenta... Eita, ferro. Então, o cartaz, ele já parte desse pressuposto que socialmente e eticamente as pessoas entendam que a exploração do trabalho infantil é algo já condenado socialmente. Bom, vamos agora, eu vou ver se eu consigo voltar daqui, ó, consegui. Vamos lá, esse cartaz tem linguagem verbal e linguagem não verbal, tá? Eu não sei porque ele fica dançando. Esse cartaz possui um slogan, esse cartaz possui um subtítulo, esse cartaz possui um quadro de informações, ou 2 quadros de informações sobre como tirar o registro do Bolsa Família, quais são os benefícios do seu filho, ou a filha do leitor, a filha da leitora, tirarem a certidão de nascimento. E, por fim, essa propaganda também tem uma identificação de quem a fez, de como entrar em contato, de quais são os documentos necessários para tirar esse registro. De novo, é um cartaz que tenta conscientizar ainda mais a população de ir atrás desses benefícios que a população já tem. Então, nada mais justo do que trabalhar bastante com essa relação, trazendo mais informação possível, usando muito a função informativa, trazendo muito referencial, muita informação sobre, explicando, trazendo muita, no máximo que um cartaz pode. Lembra que isso aqui não é uma notícia de jornal, então tem um pouco espaço
para passar as informações necessárias. Beleza? Nessa mesma batida, eu tenho esse cartaz aqui. Eu tive que trocar de cor aqui para laranja, porque, como você reparou, ficou aqui em cima. Ele ficava meio que sumindo, ficava só essa parte de baixo aqui aparecendo. Aí eu tive que trocar para laranja, por isso que eu troquei. Não sei nem se vocês perceberam, mas eu gosto de falar mesmo assim. De novo, eu tenho uma linguagem não verbal, eu tenho a linguagem verbal, perdão, mudei do nada de, tipo de assunto. Voltando, eu tenho a linguagem não verbal, a linguagem verbal aqui, do slogan no caso. Eu tenho a linguagem não verbal, aqui eu tenho muitos elementos de linguagem não verbal. Eu tenho vaso de planta e a pessoa colocando areia no vaso de planta, que é uma característica básica de eliminar foco de mosquito Aedes aegypti. Eu tenho mais elementos não verbais aqui embaixo, e aqui é interessante, aqui eu consigo aproximar. É interessante de eu dar uma olhada aqui, porque esses elementos não verbais, ao mesmo tempo, eles são descritos. Eu tenho a ação realizada em desenho e eu tenho a descrição aqui de como eliminar. Beleza? Então, para quem não consiga ler porque é muito pequeno, porque alguém que não seja alfabetizado entenda o que está acontecendo ali. Bom, também, assim como o outro, eu tenho um slogan, e o slogan é esse: se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. É um slogan, algo que deixa bem entendido para o leitor qual é o que a gente tem que fazer com o mosquito da dengue. Então, é bem já antigo na nossa sociedade, discutido, rebatido, massificado, que a gente tem que eliminar os criadores de mosquito, Aedes aegypti, para não passar dengue, chikungunya e zika. Então, esse slogan já é antigo, mas pode ver que ele pode ser sempre contado com palavras diferentes, usar uma forma diferente para passar a mesma informação. Depois disso, a gente vem aqui embaixo um subtítulo bem explicativo do título do slogan. O slogan que também é o título, no caso aqui. Então, tem aqui, ó. Por isso, reserve um pouco do seu sábado para combater os criadores, principalmente agora que ele transmite também chikungunya e zika. Com poucos minutos, você faz tudo o que precisa. Então, essas duas linhas com 3 frases, ele passa 3 informações para a gente tentar eliminar uma vez por semana os criadores. Mostra que, além disso, mais uma informação. Quais são as outras 2 doenças que ele transmite, além da dengue, e o tempo que a gente gasta para conseguir eliminar o foco. Então, são 3 frases curtas, rápidas, concisas, que trazem informações necessárias para a gente, trazem os motivos, por isso que ele começa com por isso, para nós combatermos os criadores de mosquito da dengue. Repare, eu vou ficar falando mosquito da dengue, Aedes aegypti, peço desculpas, mas vai ser assim mesmo, porque eu estou ficando velho mesmo. Então, fica nessa questão de ser um seu título, porque traz uma informação necessária, explica cada vez mais, explica ainda mais o slogan que está aqui em cima, beleza? Eu tenho um quadro de informações, que é justamente esse aqui, a seta vai aparecer depois, vocês vão ver só. Um quadro de informações, que é esse aqui, algumas explicações a mais sobre isso. Então, um quadrinho, não é bem um quadro, mas é uma mistura de quadro, porque tem imagem escrita, então são mais informações necessárias. A lá seta apareceu. E por fim, eu tenho a identificação de quem, como entrar em contato. Repara que a identificação ela é cortada, tá? Ela aparece aqui embaixo e ela aparece aqui em cima também. É isso que eu quero falar. A produção de um cartaz não é homogênea, não é uma caixinha fechada. A produção de um texto não é uma caixinha fechada. Eu tenho certas características que eu tenho que ter em cada texto. Isso vai ficando mais forte no último texto. Então aqui embaixo eu tenho uma hashtag, onde com quem entrar em contato, quem produziu esse texto, esse cartaz, qual é a ideologia desse cartaz? O Brasil é o Brasil cuidando da sua gente. A ideologia desse cartaz. Esse cartaz foi feito pelo SUS em parceria com o governo federal. Como é que eu sei disso? Está escrito aqui, ó, SUS, e aqui o slogan do governo federal, da presidência passada, da gestão passada. Além de secretarias estaduais e municipais de saúde, então tudo está trabalhando junto para combater os criadores, os focos de criadores do mosquito Aedes aegypti, beleza? Beleza. Esse cartaz, ele é muito parecido com esse cartaz.
Ele é idêntico praticamente, ele tem a mesma estrutura, mas como eu falei para vocês, nem todo cartaz ele obrigatoriamente tem que ser parecido com o outro. Aqui, eu vou apertar logo aqui para a gente ficar logo ciente do que está acontecendo, porque eu esqueci de apagar a seta. Nesse cartaz, voltando, nesse cartaz eu só tenho dois elementos. Eu tenho uma linguagem mista, trabalhando imagem e texto, e o slogan, e mais nada. Mesmo assim, isso não descaracteriza esse texto como um cartaz. Ele é um cartaz, mas é um cartaz muito simples, porque o objetivo dele, além de conscientizar, igual aos outros dois, eu queria falar uma palavra bonita na minha frente, só que sumiu agora ela. Impactar. O objetivo dele, além de informar que eticamente, socialmente falando, o trabalho infantil é algo que não se deve acontecer, a exploração do trabalho infantil é algo que não se deve acontecer, ele quer impactar tanto eu quanto você, leitores desse cartaz, a combater essa prática, tá? Então é uma propaganda de conscientização apenas, ela não traz mais informação, não quer explicar mais. Então é esse ponto que a gente tem que entender. Por mais que esse cartaz aqui, vou até aproximar um pouco, por mais que esse cartaz aqui não tenha subtítulo, não tenha identificação, não tenha um quadro explicativo, e também trabalha muito pouco ali com a função informativa, trabalha muito com a função apelativa, a ideia dele é esse, porque o propósito que ele foi criado foi justamente esse, impactar o leitor, para que tente evitar ou tente denunciar a exploração do trabalho infantil. Beleza? Então, assim, por mais que esse cartaz seja muito mais diferente que os outros dois que a gente viu, ele também é um cartaz. Então, onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com a seguinte fala. Não existe uma forma homogênea de criar um cartaz, qualquer outro texto. Não existe uma forma fechada, uma forma cristalizada. Se aproximar, se a construção daquele texto for muito próxima a outros, ele vai ser daquele gênero. Se uma construção daquele texto se distanciar de outros, ele não vai ser daquele gênero. Por exemplo, um conto de fadas, ele se aproxima muito. Um conto de fadas da Branca de Neve se aproxima muito mais de estrutura dele, na forma de escrever, na informação que tem ali, da história da Chapeuzinho Vermelho, do que da história do Velozes e Furiosos, entenderam? Essa é a ideia. Então, por mais que assim, Chapeuzinho Vermelho e Branca de Neve tenham suas diferenças, os elementos básicos dos dois textos estão ali. É igual aqui. Por mais que o primeiro e o segundo cartazes sejam muito próximos estruturalmente e o último seja muito distante distante, ele está muito distante. Não é outro gênero textual. Ele continua sendo um cartaz. Pela linguagem mista, pela ideia de conscientização, trazer uma informação sobre uma ideologia, sobre uma ética social. Então, toda a gente tem essa questão que os outros dois também tinham. Tá bom, sétimo ano? Espero que todos fiquem bem, espero que todos fiquem tranquilos. Tudo de bom para vocês sempre. Um forte abraço e tchau, tchau.